Boa noite, meninas. Tudo certo? Passaram bem de ontem para hoje? Muito gostoso ontem. E devido às nossas conversas de ontem, fiz algumas mudanças. Eu tinha comentado com vocês de talvez deixar a prova por uma semana, né? E a prova já está no portal. Vocês têm até 11 à meia-noite de segunda-feira que vem para me enviar. Muitos comentários acabam fazendo junto e acaba discutindo e tudo mais. Acho que isso é muito melhor do que passar as questões lá. De qualquer forma, se eu fizesse essa prova de X, as questões eram basicamente as mesmas. Só que vocês vão ter que fazer resolução para achar a resposta. Então, agora vocês têm que colocar só a resolução, não tem o X ali para marcar. Deixa eu mostrar a prova. Depois eu mostro de novo. Então, essa é a prova que está no portal. Na verdade, no portal, ela em PDF. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão imprimir essa prova. Tem um tempo aí tranquilo. Tem todo o nosso formulário aqui na frente. E vão resolver. São 10 questões. Nada muito extraordinário. É uma prova até que bem facinho. E vão me enviar. Vocês têm até as 11h59 do dia 30, que é segunda-feira que vem, para me enviar. E aí me enviar via e-mail, tá? Como é prova, eu não vou poder aceitar via WhatsApp. Então, vocês precisam me enviar pelo meu e-mail, tá? E daí fica salvo como arquivo, como prova e tudo mais. Já está lá no último encontro, então, unidade 14, se eu não me engano, tá? A primeira questão é para montar as matrizes. Então, só montar a matriz X, a matriz Y, X transposta de X, X transposta de Y, tá? Vimos isso em sala. Tem até aqui, ó, X transposta de X, X transposta de Y. Já tá aqui as formulinhas. Rapidinho, simples. 2. Tem aqui a curva de concentração e absorvância do nitrito, né? É a mesma metodologia que a gente fez aqui, ó, de Saltzman. Tem a nossa curva aqui. Eu dou já X transposta de X inverso e X transposta de Y. Eu só vou querer que você calcule o valor de B e montar a equação linear. Então, divide basicamente os exercícios em partes, assim, não tem perigo de eu errar uma parte e errar ele inteiro, né? Na questão 3... Professora, Oi! essa equação linear é aquela das misturas? Não, essa aqui é a equação normal. Y igual a BX. A mais BX. Ah, tá. Ok. Entendi. É só para... Daí, como você vai achar os valores de B, coloca o valor de B0 e B1 ali dentro. Na questão 3, eu quero que calcule o valor do resíduo, tá? Então, eu dou aqui o sinal experimental e tenho aqui a equação. E quero que calcule o valor de E. Temos a nossa equaçãozinha de E aqui, ó. Valor experimental menos o valor... Desculpa, o valor experimental menos o teórico. Então, vai colocar aqui essas concentrações no valor de X, calcular os diversos valores de Y teórico aqui para cada um deles. E diminuir um do outro, tá? Só isso, o cálculo de resíduo. Questão 4.
só analisar a tabela, não é para montar a tabela nesse caso, e nem nada, é só uma questão teórica, não tem cálculo nenhum. Olhar esses dados aqui, principalmente essas somas quadráticas, coloquei só como regressão, resíduo e total, não entrei nos outros. E a partir desses dados, observar se o sistema está ajustado ou não. E aí, isso, a questão 4 coincide com a questão 5, que na questão 5 eu calculo R, tá? Que é o coeficiente de determinação. Que eu tenho aqui também, acho que a formulinha deve estar até aqui em cima. Já, R, soma de quadrado da regressão dividido pela total. Então, só calcular o valor de R. Questão 6, interpretação de gráfico, tá? Identificar o ponto que maior tem resposta, tá? Que é em corrente máxima, corrente média, e falar depois disso o que a gente faz. Porque o correto é a gente ir até um pico numa curva, tá? Então, eu vou ter que expandir isso para um dos lados. Questão 7. Dou o sinal experimental e dou o sinal calculado. Essa eu acho que é a questão que mais vai demorar, às vezes, tempo para vocês, tá? Que aí eu quero a soma quadrática, a soma quadrática total, de regressão e de resíduo, e as devidas médias. Então, ó, tem a tabelinha aqui, ó, de formulário, então eu quero que vocês montem uma tabelinha igual a essa daqui com os dados do exercício. Que é o mesmo tipo de tabelinha, por exemplo, tá aqui. Só que eu quero com esses dados aqui. Fica tranquilo. Questão 8. 2 componentes, eu quero modelo linear e modelo quadrático para as misturas. A gente vai corrigir o exercício de hoje. Isso aqui vai ficar facinho, facinho. E aqui, mais simples ainda, só quero o modelo linear para os 3 solventes. Facílimo, não tem quase nem conta. E a questão 10, essa a gente já fez até em sala. Dou os pontos aqui do nosso ensaio e dou a representação em gráfico. E eu quero que identifique qual ensaio que é cada uma dessas bolinhas. Então, aqui são 11 ensaios e eu vou marcar esse ensaio 1, 2, assim por diante. Só isso. Tá facílima essa prova, vai dizer que não tá. Isso aqui em meia hora, em uma hora vocês fazem. Foi bem boazinho. Mas tem que fazer à mão e me enviar. Não pode fazer no computador, tá? Então, vamos para a parte de hoje. Hoje eu planejei só a correção do nosso trabalho da semana passada. Ainda prática. Eu acho que o resto tá bem tranquilo e aqui contempla boa parte. E alguns de vocês ficaram com dúvidas. Então, vamos montar lá essa correção. Então, essa era a nossa tabela. E eu pedia para vocês os modelos lineares e depois os outros que dá para fazer quadrático e cúbico. Então, aqui, ó, vamos abrir aqui o nosso slide só para a gente comparar isso daqui. Modelo linear para 3 componentes, que é o nosso caso. Vai ser essa formulinha aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta. É essa a formulinha que nós vamos usar,
tá? É uma fórmula única e bem fácil da gente usar. Deixa eu copiar ela aqui. Então, essa é a nossa fórmula. Vamos começar pelo primeiro aqui, ó. Água, metanol e hexano. Vamos chamar a água de 1. Metanol 2, hexano 3. Então, vamos pensar. Quando eu tenho aqui 100% de água, quer dizer que a nossa água aqui é 1. Se eu falo que a água é 1, então x1 é 1, que é a porcentagem que eu tenho. Consequentemente, x2 vai ser 0, x3 vai ser 0. Então, esses dois termos aqui, eu cancelo eles. Então, o valor de B1 vai ser igual ao valor da resposta, que no caso, 0,3152 vai ser igual aqui ao B1. Tudo que está multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, consequentemente, eu posso chegar aqui na resposta de que B1 vai ser igual a 0,3152. Vou fazer o mesmo raciocínio para os dois. Quando eu tiver metanol 100%. Então, metanol 100%, 0,3224. Então, eu posso falar que B2 é 0,3224. E vou fazer para o B3, que no caso é o hexano. Então, quando tem hexano puro, é 0,0326. Então, eu posso montar aqui a nossa equação. Vai ser igual a B1, que é 0,3152, vezes x1, mais B2, 0,3224 x2, mais 0,0326 x3. É possível já colocar em outras nomenclaturas conforme a gente quer. Então, eu posso chamar aqui de XH para hexano, X metanol, XM para metanol e XW de inglês, para ficar mais fácil, da água. Então, era só isso, era só montar a nossa equação. Fizemos isso para o primeiro, água, metanol, hexano. Vou fazer a mesma coisa para água, metanol, acetato. Viram que é bem mais simples do que parece, né? Afinal de contas, quando é só modelo linear, ele já sai direto. Então, água, metanol e acetato, mesma formulinha. Então, segue o mesmo raciocínio. B1 vai ser água, B2 metanol, B3 acetato. Então, vou colocar aqui, depois eu monto a equação. B1 B1 0,3152, que é o da água. B2
é do metanol. Metanol 100%. Opa, cadê meu mouse? Está aqui. 0,3224. B3, que é quando eu tenho acetato puro. 0,0592. Então, achei os valores de B, que já saem direto. Falta montar a equação, simplesmente. Deixa eu pegar o B1, 0,3152. X, como eu tô falando da água, vamos chamar de XW, mais B2, 0,3224, que é o metanol, então XM, mais 0,0592 XA de X acetato. Montamos a nossa equação. O que a gente pode observar dessas equações, tá? Eu, infelizmente, eu fui tentar usar o Estatística, que é o melhor programa que a gente tem para montar aqueles gráficos, porém, a minha licença tinha vencido. E eu não consigo reinstalar no meu computador. Até antes eu conseguia simplesmente deletar ele e instalar novamente. Tentei ele o dia inteiro hoje, desde cedo e nada. Só que o programa está um pouco mais esperto. Ele tem uma licença de 30 dias grátis, que ele consegue reconhecer que o computador já foi instalado aquele programa uma vez, e eu não consigo instalar novamente, só trocar o e-mail para entrar no programa novamente. Então, infelizmente, a gente vai ficar sem construir esses gráficos, porque a licença dessa estatística é caro, tá? E eu não tenho ela, então eu acabo não usando. Mas a gente pode entender pela própria equação. O que eu tenho aqui na nossa equação que a gente pode observar pelos coeficientes. Tanto da água quanto do metanol são valores próximos, tá? Quer dizer que os dois vão ter a mesma influência na quantidade de óleo obtido. Já o acetato, nesse caso aqui, ele vai ter uma influência muito pequena. Então, eu ter ou não acetato ali não faz muita diferença. Então, o acetato não é o melhor solvente que nós temos. O mesmo a gente poderia falar para o hexano. Ó. A água e o metanol aqui estão bons, estão relativamente próximos. E o hexano, que tem uma quantidade, um valor de B pequeno, consequentemente, ele tem uma influência pequena na extração desses óleos. Vamos fazer o último, que é água, hexano e acetato. Só organizar meu quadro aqui. Vamos para o último, água, hexano e acetato. Então, serve o mesmo esquema que a gente já viu até aqui. B1 água, B2 hexano, B3 acetato. Hexano 0,0326 e B3 0,592. Vamos montar a equação.
Então, B1 é da água, 0,3152 XW, mais do hexano 0,0326 XH, mais 0,0592 X A do acetato. Então, aqui de novo, a gente vê que disparadamente a água tem maior influência, seguido do acetato e, por último, o hexano. São 3 solventes aqui que a gente repara que são polaridades crescentes. Então, hexano polar, acetato meio polar ali no meio, nem tão muito, nem tão pouco, e a água extremamente polar. Observando esses 3 solventes, o que a gente consegue concluir? Que os óleos essenciais do orégano, eles são muito mais polares, ou seja, a água extrai muito mais, então solventes polares são melhores do que solventes apolares, tá? E a gente confirma isso nos outros modelos, aonde quando a gente tinha aqui, ó, água e metanol, os dois têm uma polaridade próxima, consequentemente, há uma quantidade de extração próxima também, tá? Então, a gente pode analisar muito mais, além de só achar o melhor solvente, é conseguir analisar que tipo de material está sendo extraído ali também. Vamos agora para aquele outro, onde eu tenho maior quantidade de dados e comparar o modelo linear, quadrático e cúbico. Então, é para mistura metanol, hexano e água. Foi o que a gente não fez ainda os modelos. Eu vou fazer linear, quadrático e cúbico. Vamos começar pelo linear, que é aquele que a gente já fez, que é essa equaçãozinha aqui básica. Vamos começar aqui com o modelo linear. Segue o mesmo parâmetro. Vou fazer a equação direta aqui. Então, Y, B1 é o nosso metanol, nesse caso, 0,3224 X. Cadê o X? Mais hexano puro. Hexano puro, 0,0326. E, opa, X, M, mais a água, que é o XW, 0,3152 X. Então, esse foi o nosso modelo linear, igual a gente já tinha feito outras vezes. Aí a gente entra no nosso modelo quadrático. E aí a gente vai ver que o nosso modelo quadrático ele já aumenta a quantidade de dados que nós temos. Deixa eu organizar isso aqui melhor. Agora a gente vem para o modelo
cúbico. Então, essa primeira parte do nosso modelo quadrático, desculpa, não é cúbico, quadrático, é exatamente o mesmo do modelo linear. Eu só estou acrescentando esses três termos aqui. E aí, esses três termos eu tenho uma fórmula específica para calculá-los. Tá? Aonde, por exemplo, para achar B12, que é esse termo aqui, eu vou fazer 4 vezes Y12. Então, Y1 é metanol e o Y2 é hexano. Então, metanol e hexano 50-50, ó. Metanol, hexano 50-50. Então, 0,2119 é esse valor que nós tínhamos aqui de Y12, tá? Tem menos 2 vezes Y1, que é o metanol sozinho, mais Y2. Então, eu consigo fazer B12 e faço isso para todos. Então, vamos lá. Quatro vezes Y12, então 0,2119 menos 2 vezes Y1, que é o nosso metanol puro, 0,3224, mais o Y2, que é o hexano, 0,03224. B2 vai ser igual a 4 vezes ponto 2, 9. 74,76 menos ponto 3224 mais ponto 03224. Acho que eu coloquei errado. O segundo do hexano é 326 aqui. Agora tá certo. 326 vezes 2. Então, menos 0,71. Consequentemente, B12 0,1376. Deu isso de vocês, o B12, e segue o mesmo raciocínio para B13 e B23. Vou fazer aqui, mas não vou colocar as continhas, não. Metanol, 1,3 é metanol e água, né? Então, metanol e água, 4 vezes ponto 5501, aí menos 2 vezes Y1, que é o nosso metanol, ponto 3224, mais o nosso Y3, que é a água, ponto 3152. Então, B13 vai dar 0,9252. Agora falta B23. De novo, 4 vezes 2 e 3, que é hexano e água.
hexano e água, o de baixo. Ponto 11,70 menos 2 vezes Y2, 100% de hexano. E o Y3, 100% de água. Deram esses mesmos valores de vocês? Quem fez? Quem está acompanhando aí, quem tinha acertado e está tentando fazer junto? Agora é só a gente montar a nossa equação. Entendeu? Como eu disse, a gente pega o modelo linear e vai só acrescentar o resto. Posso continuar aqui, ó. Aqui tem um erro. Metanol. Aqui é o episódio. Tá bom. Então, eu vou acrescentar os outros termos para ele aprimorar. Então, B12, 0,1376 vezes X1, que é o X do metanol, vezes X2, que é o do hexano. Assim vai. B13, 0,9252 vezes X. O 1 é o metanol. X3, que é a água. E por último, 2,3, que é o valor negativo. Aí eu tenho a interação de 2, que é o hexano, e a interação de 3, que é a água. Como eu estava falando, vamos tentar interpretar essa equação, já que o programinho pifou hoje, né? Então, vamos lá, vamos entender essa equação, que é uma equação que dá muita coisa para os nossos dados. Então, metanol e a água são aqueles que eu tenho melhores resultados, como já era de se esperar, já havia falado antes, e o hexano é o que eu tenho pior de todos. Quando eu tenho metanol, que é bom, junto do hexano, que ele é bem mais fraco, essa interação dele há uma interação, mas ela é pequena, certo? Então, se eu fizer a mistura metanol e hexano, não vai ser tão bom assim. Já se eu fizer a mistura metanol, água, é uma mistura fantástica. A gente vê o que é o coeficiente da interação dos dois, ela é muito boa. Então, a tendência é obter melhores resultados quando eu misturo a água e o metanol do que só a água e só o metanol juntos. Agora, se eu misturar hexano e a água, é um desastre, porque é um valor aqui, tá aqui, ó, até negativo. Então, eu vou ter uma diminuição do rendimento em comparação a quando eles estão sozinhos, tá? Então, misturar hexano e água não dá, diminui muito o rendimento. E, por último, vamos para o nosso modelo cúbico. Onde a gente vê que no modelo cúbico,
aumenta só mais uma parte. Aonde no modelo quadrático para o cúbico, eu só aumento esse último termo, tá? Esse último termo eu tenho uma equação específica. Como ela vai incluir os 3 componentes, é um pouquinho mais complexo. Como já é de esperar, né? Deixa eu jogar isso aqui para baixo, para não atrapalhar. Então, vamos montar. Y1, 2, 3 é aquele que a gente fez juntando os 3 termos aqui. Deixa eu fazer uma coisa. E assim a gente consegue montar todo o nosso valor aqui. Eu acho que o que mais dava trabalho seria isso. B, 1, 2, 3 vai ser igual 27 vezes o Y23, que é 0,5239, menos 12 vezes parênteses. Y12, que é metanol hexano, 0,2119, mais 1,3, que é metanol e água, 0,5501, mais 2,3, que é hexano. Acho que eu olhei errado. Calma aí. Metanol hexano. Ah, não, tá certo. Tá certo. E o último é 2,3, então hexano e água, 0,1170. Aí mais 3 vezes deles soltos. Então, o primeiro é 5% metanol, 0,3224. Opa. Mais segundo 0,0326, que é o hexano puro, mais a água pura 0,3152. Vamos lá, 27 vezes ponto 5239 dá 14,1453. Vezes 21,19, 55,01. Multiplicação. 10,548 mais ponto 324 mais ponto 0326 mais ponto 3152 vezes 3. 2,0106. Então, B, 1, 2, 3, vai ser igual 14,1453 menos 5.
É como se eu pegasse toda essa equação que estava no modelo quadrático e vou acrescentar só esse último termo aqui. Mais 5,679. Isso. Metanol. X. Hexano. X. Água. Então, eu tenho uma relação entre os três solventes. É um termo bem expressivo que eu tenho aqui. Mas eu acredito que seja muito mais pela interação água-metanol do que a presença do hexano por si só. Então, essa era a primeira parte do nosso trabalho prático que nós tínhamos. Então, desde as equações lineares, aqui que a gente já fez anteriormente, até o nosso modelo linear, quadrático e cúbico aqui no final. Tranquilo? Ficou claro agora? Agora vamos para o segundo, que é a nossa outra tabelinha. Que eu tenho os nossos dados aqui, e aí a gente queria calcular qual dos três fatores que mais iriam interagir aí. Se era o tempo, concentrações dos ácidos ou a concentração do cloreto que a gente tinha. Deixa eu só compartilhar outra coisa que eu achei mais fácil. Então, os valores que eu tenho aqui, eu vou colocar os valores já de... Cadê eu aqui? Aqui. De média, peço para vocês, desculpa que eu errei aqui, na hora de digitar é 2,11 aqui, tá? Então, dá o agora errado. Então, eu já vou colocar os valores de média calculado. Se algum der diferente, vocês me avisam, por favor. A variância. Beleza, temos a nossa tabelinha, vou jogar para lá agora para a gente fazer os nossos cálculos. Então, vamos lá. Os valores de média eram os nossos valores de Y. Aqui são os nossos fatores. Eu vou ter que fazer depois a interação. TA, TC
e AC. E sem contar com a interação TAC. Vamos já fazer o joguinho de sinal que a gente já completa isso daqui. Então, TA, mais com mais, mais com mais, mais com menos, menos, mais com menos, menos, mais com menos, 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 mais e mais. Aí. Fiz o jogo de sinal para essa primeira coluna aqui, que é a interação de T com A, o tempo, com a presença do nosso ácido. Segundo, tempo com a concentração do nosso cloreto. Então, ó, mais com mais, mais com menos, menos, mais com mais com menos, menos, mais com menos com mais, menos, menos com menos, mais, menos com mais, menos com mais, menos e menos com menos, mais. A e C. Mais com menos, 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 mais, menos, menos, mais. Agora TAC, onde eu vou englobar todo mundo. Mais, menos, menos, mais. Menos com mais, menos, menos com menos, mais com mais e menos. Beleza, todos feitos. Agora eu vou fazer aquela relação. O valor que eu tenho aqui mais com menos com o valor obtido aqui. Na dúvida, gente, olhe os nossos slides. Então, o valor de... Cadê? Os valores que eu tinha pelos nossos dados, tá? Então, assim a gente vai. Então, eu vou fazer isso para todos aqui. Vou fazer o primeiro junto, depois eu passo os dados. Então, para determinar T, qual que é a nossa matriz? Mais um, mais um, mais um, mais um. Estou pegando da coluna aqui de T. Aí depois, menos um, menos um, menos um, menos um. E os nossos dados aqui na forma de coluna. Então, 2,556, 0,402, 2,530. Agora que eu me estresso, assim, coisa.
Então, agora é multiplicação das duas matrizes. O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, e assim por diante. Então, fica 2,556 mais 0,402 mais 2,530 mais 0,002. Aí, menos 002, menos 387, menos 1,780, menos 0,034. Então, já vai sair aqui o nosso valor de T. Igual a 3,287. E vou fazer de todos. Os primários, as interações secundárias e as interações terciárias. Deixa eu fazer aqui. Para A, se eu não estou enganada, dá menos 0,99. E aí eu vou fazer isso para os outros. Para C, dá, acho que 6. Confiram aí, tá? Quem fez 6,043. Ah, que droga, fechei sem querer. TC. Chegamos aí no valores principais que a gente tem. Só que esse já não é o valor que a gente tem totalmente, porque eu tenho que dividir isso pelo tanto de... Opa! Pelos níveis que a gente tinha. Então, eu tenho que pegar todos esses valores e dividir por 2. Então, o valor real vai ser sempre a metade de tudo isso daqui. Aqui.
Lembrando dos arredondamentos que a gente já viu aí. Beleza, determinamos todos aqui os efeitos. Falta a gente saber se esses efeitos realmente são importantes ou que eu posso desconsiderar deles, o que é erro. Para isso, eu tenho aqui o nosso valor de variância. Lembra lá como que a gente calcula a variância aqui, que era a nossa variância agregada, que nada mais é do que a soma das nossas variâncias dividido pelo número de ensaios. Então, vou pegar aqui, ó, somar essa coluna aqui e dividir por 8. Então, isso aqui vai dar a soma dessas variâncias. 65, 29, dividido por 8, porque nós temos 8 ensaios diferentes. Onde nossa variância agregada, então, vai ser 0,081,5. Determinou a nossa variância agregada, eu vou fazer esse valor para achar o valor de a variância do efeito. Que vai ser a raiz quadrada da variância agregada dividido pelo número de ensaios por 2. Então, no caso aqui, vai ser esse valor dividido por 4 e a raiz quadrada dele. A gente vai ter a nossa resposta, que é 0,1428. Então, se eu tiver algum dos dados que tiver menor que esse valor, ele vai ser desconsiderado. Neste caso, nenhum deles é desconsiderado, tá? Todos eles eu vou ter uma relação aqui, que todos os nossos valores são relacionados, são maiores que o erro do efeito. Mas vamos olhar aqui e vamos definir os melhores parâmetros. Com o tempo, quando a gente passa de 15 para 45 minutos, eu tenho um aumento de resposta. Então, eu consigo confirmar que o melhor tempo seria o de 45 minutos. Para o ácido, deu um valor negativo. Por mais que seja baixo, eu ainda precisaria da menor concentração dele. E já para o cloreto, eu preciso da maior concentração, do maior volume que foi colocado, tá? Então, a gente toma cuidado nisso. A gente olha as interações, também as interações do tipo secundárias, onde a gente vai ver que todos esses valores são relativamente altos, então todos devem ser considerados, essas interações.
Então, o tempo com a adição dos ácidos já é um valor menor, porque o do ácido é o melhor negativo, mas juntando os dois, o valor positivo ele ganha, para os dois casos. Tempo e a concentração do cloreto também é um valor positivo. E já quando eu tenho uma interação com o ácido e cloreto, ele é um valor negativo. Então, teoricamente, eu teria que ser inverso, aumentar o cloreto e diminuir a concentração dos ácidos. Porém, quando eu comparo todos eles juntos, né, tem tempo, concentração dos ácidos e concentração do cloreto, a gente vê que eu tenho uma interação positiva entre eles. Então, quando eu misturo os três na forma positiva desses dados, melhora o nosso resultado. Então, aqui eu consigo ver as condições, tá? A maior temperatura, o cloreto maior, o ácido aqui deu negativo nele sozinho, só que quando ele está interagindo com os outros três, ele dá um valor positivo. Então, talvez seja melhor ele na forma positiva, tá? Porque esse valor é muito menor da interação que ele tinha. Então, os nossos dados deram bons, por mais que parecesse que não, mas deram dados até aqui bons. Algumas variâncias maiores, outras menores, mas mesmo assim, dados bons da nossa aula prática. Alguma dúvida disso tudo? Sei que teve gente que entrou depois, tá meio perdido. Aí. Eu no comecinho da aula, eu comentei que já está no AVA a nossa prova, tá? Por todos os comentários de vocês ontem e tudo mais, eu andei pensando. Eu já tinha a previsão de deixar essa prova por mais tempo no AVA mesmo, que eu sei que às vezes é corrido, mas eu já liberei ela para vocês. A grande diferença é eu deixar ali 2, 3 dias, só que com alternativa de X. Só que como eu tenho muita conta, eu acho que não vale a pena fazer por X. Vocês vão ter que fazer as contas de qualquer forma, e às vezes uma aproximação diferente, alguma coisa, vai ficar na dúvida do resultado, tá? Então, não tá uma prova difícil, ainda comentei com quem tava bem no comecinho aqui, ó. Essa prova funciona até às 11h59 do dia 30 para me enviar. Então, tem uma semana para vocês fazerem. Eu não vou falar mais nada, hoje a gente já acabou o conteúdo. Dá tempo de vocês fazerem hoje e me mandar hoje mesmo, tá? Vale 4.000 pontos. A única coisa que vocês têm que me mandar por e-mail e não pode ser por WhatsApp dessa vez, tá? Porque eu preciso manter isso um arquivo e no meu e-mail eu consigo arquivar, tá? Ela já está na forma de PDF, então vocês vão ter que fazer ela à mão, tá? Não pode fazer ela no computador. Imprime e faz à mão, e se por um acaso não tiver impressora, faz só as respostas à mão e me envia, tá? E aí me envia ou como foto, ou eu acho muito mais fácil digitalizar ele por aqueles aplicativos de scanner, tá? De celular. Funciona muito melhor que as fotos, normalmente fica com uma qualidade melhor, tá? Temos aqui todo o formulário, desde o primeiro quanto da segundo bimestre. Vou passar de novo as questões para quem já estava antes. Eu já falei. Então tá bem de boa. Então tem uma curva de calibração de concentração pela absorção, tá? De ferro no forno de grafite. E eu só quero que vocês montem as matrizes X, Y, X transposta de X e X transposta de Y. Só para montar as matrizes. X e Y já sai direto, praticamente. X transposta de X e X transposta de Y. Tem as duas formulinhas já aqui. Questão 2. Fala a terminação de nitrito, no caso aqui em água de chuva.
aquele mesmo método que a gente fez na prática, que é o método de Saussure, tá? E tem aqui a curva de calibração. Eu já dei para vocês x transposta de x inversa e x transposta de y. A única coisa que eu quero que vocês calculem os valores de b e aí montar a equação. Lá, y é igual a b0 mais b1x. Só para montar a equação. Facinho, facinho. Questão 3. Calcular o resíduo. Então, aqui eu tenho os sinais experimental e a nossa equação teórica. Para determinar quais são os valores teóricos para cada uma dessas concentrações e calcular o valor de resíduo aqui, que é o valor experimental menos o teórico. Só isso. A questão 4 está dada, onde eu dou a tabelinha aqui. Isso eu quero saber se o modelo está ajustado ou não e por quê. Olhem que os valores de soma quadrática. Dá uma olhada no slide, quem não lembrar. E na 5, eu aproveito o gancho aqui da 4 e peço para calcular o valor de R, onde o valor de R lá era a divisão entre a regressão pelo total, como está no nosso formulário, aqui o R quadrado. Questão 6 também, facinho, quero que identifique o melhor ponto, uma corrente média aqui, qual que é o melhor dado que eu vou ter. E falar depois disso para onde eu vou seguir esse gráfico aqui, fazendo mais superfície de resposta para achar o máximo do máximo. Tá? Se eu vou para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, assim por diante. Se eu aumento, o que eu vou aumentar aqui? A questão 7 talvez seja a que mais dá trabalho, aonde eu quero que vocês montem uma tabelinha parecida com essa daqui, só que com estes dados aqui. Então, eu tenho o sinal concentração, o sinal experimental e o sinal calculado. Tem aqui, ó, as nossas equações para fazer. Vou montar essa tabelinha aqui para aqueles dados lá. Questão 8, mamão com açúcar. Quero modelo linear e quadrático, uma mistura de 2 componentes, nem 3 ainda. Bem parecido com o que a gente já fez, só que com 2 mais fácil ainda. E depois, metanol, hexanoacetato, as massas de óleo. Eu quero que calcule o modelo linear e identificar qual que é o melhor solvente que nós temos. E a questão 10, tem 11 ensaios aqui, e eu quero que vocês vão olhar no gráfico e identificar essas bolinhas aqui, ó, qual o ensaio que é cada um. Eu só vou falar, o ensaio 1 é essa bolinha, 2 é esse, 3, só colocar o númerozinho do lado. Então tá super tranquilo, eu acho. Pode ser que tá vazio. É uma prova para fazer rapidinho, tá? Já está no AVA, na última unidade de vocês. Última sessão, a última unidade. Quem quiser já ir começando a fazer, vocês já estão liberados para fazer, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida na nossa disciplina. Vocês tudo entraram aí, foram comer, foram dormir e me abandonaram, né? Mas tudo bem, você tem prova para fazer. Estamos aqui, Isadora. Nossa, sem fala de tanta coisa que tem para fazer, isso sim. Eu estou escolhendo se agora eu faço o trabalho de amanhã, o relatório ou a prova. Acho que amanhã é mais urgente. Né? A prova tá aqui. Isadora, que eu tô colocando a balança aqui. Faz o trabalho de amanhã. Amanhã também vai ser só a revisão quem tiver dúvida. E aí depois, quando acabar a aula de amanhã, você faz a prova de quimiometria. Só organizar que dá tudo certo. Qual que é o trabalho de amanhã? É de bioquímica. Ai, Priscila, você mata nós, hein?
Vai ver, meia horinha você faz esse trabalho aqui. Deixa eu abrir aqui o de bioquímica que tá lá no Avro. É esse aqui, ó, o de bioquímica. Tá na unidade 3, sessão 3. Mas, gente, ó, são 17 questões. Ah, é longo? Não. Primeira pergunta, o que caracteriza os lipídios? Aí tem lá o material de lipídios. Lipídios. Você vê que eu não sou tão ruim assim. Lipídios. Aqui, ó. Substância caracterizada pela baixa solubilidade em água e alta solubilidade em solvente orgânico. Pronto, respondido. E assim por diante. Tá? Qual a diferença entre gorduras e óleos? Gordura saturada, tá tudo aqui. Então, abre os slides e vai dando um Ctrl+C, Ctrl+V ali no trabalho e só me enviar. Nossa, são 8h30, 9h15 vocês terminam, das 9h15 às 10h15 vocês terminam a prova. Temos que fazer os dois ainda. Tá? Força que dá tempo. Confio em vocês. E qualquer coisa, vocês me mandam um WhatsApp que eu tô sempre com o celular na mão. Fechou? Bora lá que vocês têm coisa pra fazer, gente. Coisa vocês me mandam um WhatsApp, a gente vai conversando. Boa noite, Sora. Boa noite, até mais. Boa noite. Boa noite. Jaque, quer falar? Levantou a mão? Não, pegou errado.